Eu já ouvi dizer muitas vezes que o artista é um ser que quase vive sozinho na sua bolha, no seu mundo, nas suas viagens, né? Isso até certo ponto não é nenhuma mentira, né? Muitas vezes eu até me sinto assim em alguns momentos, né? Mergulhada em ideias, em técnicas, nessa sede de criar, sede criativa. E isso fica assim no mundo da técnica, ou no mundo da prática, né? E a gente, como artista, não para escrever, ou às vezes a reflexão não se verbaliza isso, não se conversa com as pessoas sobre esse processo criativo. Eu lembro que há muitos anos atrás eu li 2 livros da Faiga, Acasos, Criações Artísticas, eu não lembro bem o nome, e de vez em quando eu volto para ler um ou outro parágrafo desses livros, né? E a Faiga, então, numa passagem, ela dizia que fez alguns trabalhos e o resto das folhas ela jogou na lixeira. E de repente ela olhou para aquela lixeira e viu que ali também existia uma possibilidade artística. Era como se o material estivesse falando com ela, né? Então, eu pensei assim, ó, hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês o que, ao meu ver, é a minha personalidade criativa, como ela se formou, como eu me entendo como artista. Então, vou chamar isso de personalidade criativa. E aí existem alguns critérios que eu acabei desenvolvendo, né, que hoje praticamente já fazem parte da minha pessoa, do meu processo criativo. Tudo sempre começa com uma necessidade. A necessidade de criar, o que transmitir, de que forma eu quero conversar artisticamente por meio dos materiais, e como que eu quero apresentar essa minha ideia, né? Qual é a necessidade dessa criação, a necessidade de apresentar algo, né? O que me leva a criar? Quais são as minhas vertentes, as minhas fontes de inspiração? Quais são as minhas intenções com uma determinada obra? Ou quais são as minhas queixas sociais, as minhas queixas como pessoa, como construção de ser humano, como olhar para o mundo, como o mundo olha para a arte, olha para a minha personalidade criativa. São todos esses questionamentos e muitos outros, né? Quais são as minhas fontes? Aonde eu vou procurar essas queixas? Eu procuro elas numa conversa com amigos, eu procuro essas queixas, essas necessidades de expressão através da mídia, programas, de filmes. O que me leva a criar? Qual é o meu pontapé inicial, o meu ponto de interrogação? Onde está o nervo exposto para a criação, a minha inspiração? Próximo passo nessa personalidade criativa é quais são os materiais que mais me chamam a atenção. Os materiais, como eu me identifico com os materiais? Qual é o gosto que eu tenho em manusear tintas, fios, argila, madeira, plástico? Como eu vou interagir com esses materiais? Quais são as ferramentas que facilitam para essa interação?
Eu gosto de trabalhar com determinados materiais, eu não gosto, não trabalho, não me identifico. Eu, por exemplo, não me identifico com a aquarela. Talvez pela falta de conhecimento de algumas técnicas, mas a princípio a aquarela é um material que eu não consigo dominar, né? Então a minha personalidade criativa precisa dominar o material, as minhas mãos precisam reconhecer as texturas, as formas, a maleabilidade, a resistência do material, a associação desse material com outros. Quando eu vou colocar, por exemplo, argila junto com outras cores de argila, outras combinações, outras formas, quando eu vou colocar algum tipo de papel junto com plástico numa obra, e assim vai. Como os materiais se comportam, eu preciso reconhecer. Isso é uma pesquisa muito longa, né? Ela quase que... ela não tem um fim, né? Eu não domino todas as técnicas, eu aprendo com os materiais, desenvolvo novas técnicas. Esse processo criativo, ele é constante, né? E aí também existem outras coisas que eu costumo fazer, trabalhar e reconhecer os materiais. Não imediatamente pegar o material, isso vai se transformar numa obra, ou eu quero tal coisa com isso. Eu faço pequenas ilhas de materiais. Então, nesse caso aqui, era um trabalho com um reconhecimento de forma a partir do tecido, né? O tecido e o fogo, o que eu consigo, que tipo de forma, que tipo de maleabilidade eu consigo com isso. Isso é uma ilha. Uma ilha que provavelmente vai virar parte de uma obra associada, esse tecido associado a algum outro, associado ao papel, né? Como que eu... o resto de material. É uma tela pequena, um tipo de uma tela com gesso, e que eu passei giz de cera na técnica de encáustica. Aqui é lã de carneiro, de ovelha, né? Então veio num bolo, foi lavado, foi limpo, seco, e aí o que eu consigo extrair daqui em termos de forma, de volume, de maleabilidade, de condição. Então saíram pequenas peças, pequenas bolinhas. Aqui outra cor de lã, né? Então essas são ilhas. Eu tenho várias ilhas de materiais que eu faço testes, que eu faço combinações de cores, e elas vão se tornando minhas reservas. E num determinado momento eu vou desenvolver uma obra e acabo utilizando ou percebendo que esse material, determinado material, ele se adapta muito bem ao outro, ou ele sozinho, já por si, eu consigo trabalhar uma obra inteira com esse tipo de material específico, né? Aí vem o processo de construção da obra. A partir da necessidade, da minha inspiração, da minha ideia, da minha identificação com o material, da minha queixa referente ao tema, né? O que eu preciso colocar nessa obra, colocar isso para fora, de que maneira? Vem o processo de construção da obra. Eu não consigo fazer esboços em papel, né, eu colocar isso, mais ou menos assim. Eu vou construindo a obra. Esse também é um aspecto da minha personalidade criativa. Eu já tenho quase em mente o que eu quero
externar, né? O que eu quero montar, ou de que forma eu quero fazer isso. É claro que há outros recursos que fazem parte disso, tipos de cola, materiais para fixar, suportes, né? Isso tudo tá junto aí nessa pesquisa de materiais, né? Então há aí um processo de construção da obra. Qual é o tempo que se utiliza para fazer isso? Não sei, depende. Depende dos materiais, depende da obra, depende de uma série de fatores, né? Por exemplo, a argila vai depender da temperatura, do vento, da umidade, vai depender do meu estado de espírito. Eu não consigo trabalhar argila se eu não tiver em conexão direta com o material. Então não é sempre, não estou sempre fazendo peças com argilas, com cerâmica, não estou sempre trabalhando com cerâmica. É um processo criativo, aonde a minha personalidade tem que estar voltada, o meu espírito criativo tem que estar voltado para trabalhar com aquele determinado tipo de argila e desenvolver formas, enfim. Agora, nesse momento eu estou trabalhando muito com a construção a partir de fios, né? Então comecei o processo com o tear, né? Agora já estou aqui numa outra construção. E aí eu percebi que conforme eu vou fazendo, esses fios ganham um volume, uma combinação de cores, enfim, uma série de outras coisas que eu já percebi, a resistência, a associação de outros materiais aí, né? Voltar sempre o olhar para as suas inquietações, né? Suas representações, acho que já ficou repetitivo. Outra coisa, uma vez a obra pronta, como que eu preciso me distanciar um pouco dela, observar ela, não como alguém que acabou de fazer aquela obra ou aquela série, né? Eu preciso, nesse momento, dar um passo para trás e me olhar para a obra como um espectador e perceber como personalidade criativa, como processo criativo, quem fez, o que queria transmitir, né? Aonde está a minha essência, me reconhecer na obra também, lembrar dos momentos que eu fiz, todo o início, meio e fim dessa construção, quais foram as minhas dificuldades. Se eu tinha no início uma ideia e tive que migrar para outra no decorrer dessa construção, o que me levou a isso? Qual foi o momento em que a minha criatividade estava mais em conexão com a obra, com os materiais? Aonde foi que deu o nó criativo? Qual o momento que qual foi o momento que eu senti mais dificuldade, né? Como que as sensações foram aparecendo? A obra foi finalizada? Beleza, terminei. Não vou mais visitar essa obra? Visitar em termos assim, ó, daqui a alguns anos, essa obra, eu vou mexer nela? Eu acredito que todas as obras, dificilmente, no caso das pinturas, né? Mas quase todas as minhas obras eu devo um dia revisitar. Já desmontei algumas, já reconstruí, já migrei esses materiais para outras obras, né? Então esse é um processo, não é fixo,
né? Aqui eu nunca mais vou mexer. A não ser que o material, no caso de telas, assim, né? Exija isso, né? Eu não vou mais mexer aqui, eu não vou mais trabalhar isso. Então, agora, essa minha personalidade criativa voltada para esse tipo de material, não é que ela se esgotou, mas ela se aquietou, né? Ela tá quieta, ela já me mostrou que esse caminho, desta maneira, eu não preciso mais percorrer, porque eu construí, eu evoluí de certa forma. Houve não uma melhor, mas uma evolução para outros caminhos, em direção a outros caminhos, né? E também pensa assim, ó, como que essa obra vai interagir com ambientes, diferentes ambientes? Como que essa obra vai interagir com diferentes públicos? Né? Como que ela interage com o público infantil, com o público adulto, com diversos tipos de personalidades? Né? Quais são as respostas que esse público pode trazer? Né? Quais são essas devolutivas? De que maneira elas ocorrem? Né? Quando as pessoas olham esse tipo de material de tela, de representação que eu tenho aqui atrás, minha infância era assim, assim, assim. É quase que direta na comunicação, né? Ela te leva para esse mundo lúdico, esse mundo da infância, do colorido e tudo mais, né? Quando você olha para esse tipo de obra, o que se pensa disso? Que tipo de sensação eu quero transmitir? E assim vai. Tem muita coisa para falar, né? Mas eu queria deixar nesse vídeo um pouco do que é para mim ser artista e como eu formei essa personalidade artística, né? Eu espero que tenha ajudado, que tenha contribuído, despertado também aí em você aquela, não é veia artística, mas aquela inquietação, né? Aquela busca por outros materiais e perceber que você também pode explorar através da fotografia, através de, não sei, de diversas coisas, de diversos materiais, né? E é um universo inteiro aí para ser explorado, né? Obrigada por ouvir, chegar até o final aqui, ouvir, e um grande abraço para vocês.